Ei, gente, tudo bem? Então, sou Dani Oliveira, sou educadora parental, né, com foco em disciplina positiva. Sou estudante de pedagogia, psicopedagogia e inteligência emocional. Sou gestora de RH, sou especialista em produção e qualidade, né? E é importante, eu gosto de falar dessa parte do meu currículo corporativo, porque vira e mexe eu vou trazer técnicas do mundo corporativo, né, pra gente conseguir implantar mais fácil, né? Pra gente conseguir aplicar a disciplina positiva na nossa casa, tá bom? Então, assim, curte o canal, curte as páginas, segue, assina, compartilha. Se tiver algum comentário, por favor, deixa esse comentário, alguma dúvida, alguma dica. Enfim, a gente está super aberta aí a receber informações, né, e dicas, e enfim, tudo isso, tá bom? Hoje o nosso tema é birra, né? É um tema polêmico por ser difícil. E ele é difícil porque tem muita emoção envolvida, né? Vamos colocar assim. E geralmente a gente não sabe muito bem o que é emoção, como que eu vou elaborar essa emoção num sentimento. Então, como que eu vou agir diante desse sentimento, né? Então, vamos falar um pouquinho de emoção. Por que é a birra? A birra é uma tempestade emocional, é uma sobrecarga, né? É uma descarga emocional, tá bom? E emoção é o seguinte, emoção faz parte da gente. Faz parte como, Dani? Faz parte do nosso corpo, né? Você tem dedo, você tem unha, você tem cabelo, você tem emoção. Não é possível eliminar a emoção da sua vida, você deixar de sentir alguma emoção. Isso não existe. Não tentem fazer isso, não tentem anular a emoção, não tentem invalidar uma emoção, não tentem falar para o outro o que ele tá sentindo. Ó, filho, não foi nada não, tá tudo bem, não machucou, isso aí mamãe tá... Não, quem sabe da emoção é cada um, gente. Então é muito respeitoso a gente se colocar no lugar do outro e entender o seguinte, só ele sabe o que ele tá sentindo, com a intensidade do que ele tá sentindo, né? E as crianças também. Então não tem essa de caiu, vai passar, não machucou, não. Você não sabe se machucou, você não sabe se tá doendo ainda, se já passou, né? E com a gente também, tá? Então a emoção faz parte da gente. Vários pesquisadores afirmam que é a emoção que controla nosso cérebro, tá bom? E as emoções nos ajudam a tomar decisões, né? Nos ajudam a nos adaptar ao ambiente. Por que é isso? São informações, né, que chegam pra gente e que nos ajudam a estar primitivamente, né, se a gente for pensar em dois motivos básicos, em segurança e saudáveis, né? Claro que isso vai se desfazendo em um monte, né? Vai se desdobrando em várias outras ações. Então, vamos pensar o seguinte, gente. Emoção, medo, super importante, né? A gente tem que validar o medo existe e ele é real, ele é importante para minha vida. Estou eu andando numa rua escura, fico ali, às vezes eu fico insegura, fico com a sensação de que alguém tá me seguindo, eu fico em alerta. Porque se meu corpo tá preparando o seguinte, olha, ele tá me avisando que ele acha esse ambiente que não tá seguro, né? Me passa essa emoção de medo e me deixa em estado alerta, justamente para eu ter uma reação em cima disso, caso aconteça alguma coisa, tá bom? E para criança também. Então, se o meu filho hoje, ele tem medo de trovão, né? Que eu entendo que é o medo do barulho. Ok, ter medo de trovão, né? O medo existe. E aí, como que eu vou ajudá-lo a enfrentar este medo, né? Ele tem que aprender a enfrentar o próprio medo. Então, eu entro muito como suporte, validando o medo dele. Filho, tudo bem ter medo. O que você acha que vai acontecer? Por que você tem medo? Com muito respeito, no sentido de conhecer, dele me suprir de informações para eu ajudá-lo. Ele vai enfrentando, sim, do meu lado, sente seguro e vai chegar um ponto, um momento que ele vai conseguir enfrentar o seu medo sozinho. Esse é o caminho, tá? Então a emoção existe, ela é parte do nosso corpo, né? Fisiologicamente falando. Então eu tenho que elaborar essa emoção, ela vai se transformar em um sentimento e como que eu vou agir diante desse sentimento. Por que isso tudo, gente? Não existe emoção negativa, tá? Então, birra é uma descarga emocional, né? E eu tenho que saber qual o melhor comportamento diante dessa descarga emocional, tá bom? A gente já falou da birra, né? Reformulando aqui. Então, uma descarga emocional, gente, o que acontece? Adulto também faz birra,
né? Adulto faz birra e às vezes tem adulto que faz birra o tempo todo, tá? Uma situação simples. Eu quero tomar um vinho, sair para tomar um vinho, meu marido quer tomar uma cerveja. Eu vou lá, faço birra, fica de cara feia, fica de cara fechada, porque ele não vai fazer a minha vontade. Isso é uma birra sutil, mas é uma birra de adulto, né? Aconteceu uma outra situação, eu fiquei sem conversar com meu marido, para mostrar para ele que eu não gostei da situação, e aí eu tenho uma reação não aceitável, não é verdade? Ou às vezes vou respondê-lo mal, enfim. Tudo isso é birra, né, gente? Então adulto também faz birra, adulto tem birra também, né? Isso é importante a gente entender. E dentro desse descontrole, dessa tempestade emocional, vocês já ouviram falar assim, quem que é o adulto da situação? Muito comum, né? Não sei se vocês já ouviram essa parte aí. O que está por trás dessa frase? Quem que é o adulto da situação? Geralmente o adulto cede diante da criança por um simples motivo. O adulto, o cérebro dele está maduro, pronto. Ele consegue se regular, ele consegue controlar as suas emoções. Ele consegue elaborar essas emoções em sentimentos e comportamentos adequados à situação. Ou deveria, né, gente? Ou na maioria das vezes a gente consegue, porque todo mundo perde a cabeça, tá? Então, por isso que, assim, todo mundo, né, a gente tem essa birra, é normal, não vai deixar de existir, e é importante a gente entender essa parte. E aí eu queria colocar uma situação para vocês, que é o seguinte. Vocês já ouviram falar no cérebro primitivo? Que é quando o nosso cérebro racional, ele sai de cena, né? E o nosso cérebro, com as nossas emoções primitivas, o nosso cérebro reptiliano entra em ação, assume o comando do cérebro. Então, quem não ouviu, nós vamos falar um pouquinho disso. Tem uma dinâmica muito legal, que é a proposta para se fazer com crianças, né? Aí a partir de 4 anos já consegue entender bem, que é o cérebro na palma da mão. Eu vou colocar o link depois para quem quiser acessar, né? O vídeo para aprender a fazer, mas é mais ou menos assim, ó. A gente vai fechar a mão. Essa parte aqui de dentro é a nossa amígdala, né? É a parte primitiva do nosso cérebro, né? E essa aqui é o córtex pré-frontal. Então, normalmente, quando a gente tá equilibrado, quando a gente tá assim, quando não tem tempestade na nossa vida emocional, a gente está nessa posição. O córtex pré-frontal, ele assume as nossas decisões, ele conduz tudo, né? E o que significa isso, gente? É a parte que vai raciocinar, que vai pensar, tá? Por algum motivo aconteceu a descarga emocional, né? Isso aqui é como se fosse a tampa do vaso, ele abre. E quem assume aqui é o nosso cérebro primitivo, a nossa amígdala. E quais são as reações da nossa amígdala, né? Ela consegue, vamos pensar lá nos primitivos mesmo, os homens da caverna, etc e tal. São 3 reações que podem existir que a amígdala pode direcionar. Você vai ficar paralisado, ou lutar, ou fugir, né? Então, isso é necessário, tá, gente? Isso não foi eliminado ainda da evolução humana por causa do motivo, isso é necessário. Então, você tá lá numa situação de perigo, você vai ser atropelado. Não dá para você ficar pensando nas possibilidades, né? Então, entra em ação o cérebro racional, ou você fica parada, ou você corre, né? Você vai ter uma dessas reações imediatas e que a gente precisa. Então, o que acontece quando a gente perde a cabeça? O cérebro racional entra em ação. E aí vem os neurônios espelhos, né? Que a gente espelha, a gente tende a espelhar e a imitar a reação do outro, né? Então, se minha criança tá lá com as emoções à flor da pele, se eu não tenho um controle emocional, o que vai acontecer? Os dois vão perder a cabeça. E 2 pessoas de cabeça quente não pensam bem, não sai nada bom daquilo ali. Quem que tem a capacidade de abaixar a tampa, de regular, de respirar, de se acalmar? O adulto, né? Então, por isso que a gente vira falando assim, olha, quem que é o adulto da relação? Quem que consegue se acalmar é o adulto. Agora, se a criança tá lá, toda nervosa, sentindo insegura, precisando se acalmar, se controlar, vem um adulto e provoca mais medo, mais gritaria, mais opressão em cima dessa criança, quando que ela vai se acalmar? Não vai se acalmar tão cedo, ok? Então, por isso que a gente fala que é um adulto dessa situação, porque o papel do adulto é muito esse, né? É não aumentar o caos, tá? Então, o adulto ajuda a criança a se acalmar. Vem cá. Sendo exemplo, tá, gente? Então, você vai ensinar inteligência emocional,
Você vai ensinar a criança a ter um controle aí no dia a dia. Se ela vê que você, olha, se ela sabe que a mamãe sente raiva, sente medo, sente nojo, sente tudo isso, e ela começa a ver que a mamãe para pra pensar, que a mamãe para pra respirar, que a mamãe fala de emoção o tempo todo, ela vai aprender isso naturalmente, né? Só que o cérebro dela ainda não tá maduro para isso. Então a gente vê literaturas aí que falam de 22 a 25 anos para o cérebro estar maduro, né? Entendem por que da adolescência também, aquela fase que a gente tem vários conflitos por causa disso, né? O adolescente ainda não consegue, o cérebro dele não tá 100% maduro para conseguir se regular, ele não tá pronto, tá bom? Então a gente entendendo que birra é uma tempestade emocional, que o papel do adulto é de ajudar a criança a se acalmar, aí a gente vai bolar estratégias a respeito disso, tá? E eu queria trazer um ponto bem importante, né? Que é o seguinte, quando a gente fala em inteligência emocional, a gente dá ok para emoção. Toda emoção é válida, não existe emoção negativa. Mas não está ok o comportamento, tá, gente? Então, não é abaixar a cabeça para o seu filho jogar e quebrar tudo, e concordar com isso, permitir isso, nada disso, né? É você ensinar para ele que interromper aquele comportamento dele, ensinar para ele que aquele comportamento não é adequado e mostrar quais são as possibilidades que ele tem, como que ele pode reagir diante daquela emoção que vem, que toma conta dele, daquele serzinho pequenininho. E outra coisa, bater mão e bater pé é forma do cérebro infantil se regular, né? Então, tá extravasando ali adrenalina e tal, e é uma forma dele mesmo eliminar esses hormônios que fazem ele ficar agitado. Então, bater perna, bater mão é uma forma do corpo da criança regular, de chegar no equilíbrio. Então, não é para de bater perna, para de gritar, para de pular. Você entendendo que isso é normal, você vai conduzir ele para uma reação que permita ele se regular. Respirar fundo, rugir igual um leão, fazer um polichinelo, correr um pouquinho. E aos poucos você vai ensinando isso para ele, né? E a partir do momento que ele entende que ele tem outras opções, aos poucos ele vai escolhendo o que é melhor para ele, né? Como que ele se regula aí. Bom, primeiro passo, né? Deixa a tempestade passar. Né? Não adianta, não tem que inibir, não tem que interromper, não tem que consertar, não tem que fazer nada. A birra aconteceu, ali a gente vai ajudar a nossa criança a acalmar, a baixar a tampinha e voltar a raciocinar e a pensar, tá bom? E toda tempestade, gente, emocional traz um desgaste muito grande. Você já perdeu a cabeça com alguém? Você já teve uma atitude que você gritou, que você fez? Como é que você fica depois? Você não fica legal, né? Então, assim, vamos entender isso tudo. Nunca ceder, tá? Porque, gente, criança vai repetir o que funciona. Então, se ela não tô discutindo o que levou ela a ter a birra, mas se ela teve uma birra, fez e aconteceu, não sei o que, e você, no intuito de consertar, de corrigir, de interromper a birra, foi lá e deu o que ela queria, problema, você tá criando mais birra pra tua vida, tá? Porque ela vai entender que toda vez que ela fizer isso, ela vai ter o que ela quer. Então, ela vai entender também que ela pode fazer tudo a qualquer custo para ela conseguir o que ela quer, tá? Então, a primeira coisa, não ceder, né? Não dar recompensas, não prometer isso e aquilo. Você vai deixar a tempestade passar e ajudar a criança a se acalmar. Bom, para ajudar a criança a se acalmar, primeiro, acalme-se. Primeira coisa de tudo, acalme-se. Eu não sei como teu filho é, o meu filho é bem ativo, é bem expressivo. Então, assim, tudo é muito, né? Tudo é muito expressivo aqui em casa, enfim. Então, assim, gente, vamos pensar sempre no pior cenário. Porque quando a gente pensa no cenário crítico, o que a gente faria no cenário crítico? A gente cria um plano de ação para isso, os outros cenários vão ficar mais leves, a gente sabe como agir. Cenário crítico, você tá lá no meio de um shopping, numa situação, no supermercado. Pensar no supermercado. Você tá lá no supermercado e tua criança começa a ter uma crise de birra e jogar as coisas no chão, etc e tal, né? Gente, gera desconforto, gera insegurança, você não sabe o que fazer, você quer parar com aquilo, você não sabe como. Tudo isso, gente, gera na gente, tudo isso passa na nossa cabeça. E assim, uma coisa que eu quero pedir pra vocês, primeiro passo, não se preocupem com a cara dos outros. Você tem que focar na sua criança, tá? Não se preocupe com a cara feia do coleguinha ao lado.
ignora. Quem que é mais importante? Os coleguinha fazendo cara feia ou o teu filho? É o teu filho, tá? Pensa o seguinte, cara feia do coleguinha é falta de conhecimento dele, é falta de informação dele. Criticar a tua postura, te julgar, entre outros, né? Às vezes é falta de conhecimento com mais outras coisas, né? Enfim, então, coleguinha tá de cara feia, falta de informação dele, beijo pra ele, foco no tua criança que é importante, tá bom? Segunda coisa, né? Então, você vai se acalmar diante daquela situação, não preocupa com o lado externo. Se tá tendo, você tem que controlar, né? Manter a criança em segurança e controlar os danos. Então, se ela tá jogando tudo no chão ali, se ela vai bater na cabeça no chão, etc., você já está calmo, né? Você vai agir de forma calma, vai retirar a criança do lugar, leva ela pro carro, afasta ela do local público, onde ela não consiga se machucar, quebrar nada, essas coisas, né? Você calmo, tira a criança, né? Evita danos, evita acidentes, essas coisas. E lembra, eu tenho que ajudar minha criança. Ela precisa se acalmar. Eu tenho que ajudá-la a se regular. O tempo todo pensando nisso, tá bom? É muito importante, tá? Você tem que ser suave, gentil. A criança, ela sente a sua intenção. Ela sente a sua atitude por trás disso. Então, se você vai pegar a tua criança com raiva, né? Fala assim, vamos pra ali, filhinho, mas você tá com raiva, você tá não sei o quê. Não é fácil, gente. Por isso que o primeiro passo, volte lá e acalme-se, né? Mentaliza que é o seguinte, eu preciso de ensinar minha criança a se acalmar. Eu tenho que fazer isso. Então, você vai pegar gentilmente, suavemente a tua criança. Você pode falar com ela, filho, não dá pra gente conversar agora. Vamos pra ali, a gente vai se acalmar. Respira fundo, como é que você quer se acalmar e deixa ele estabilizar as emoções, né? Deixa a emoção acontecer, tá bom? Não preocupa em falar, em conversar, porque quando a gente tá assim, né? Quando a gente não tá pensando, a gente só vai pensar em 3 ações ali, né? Nos manter em segurança, correr, né? Fugir. E às vezes eu vou ficar estático. Então, assim, não tem conversa, não tem sermão, não tem ensinar a fazer a coisa certa naquilo. Não tem nada, gente. Nada. Ensinar a se acalmar. Pega a criança com toda a calma do mundo. Lembra que ele é a coisa mais preciosa da sua vida. E que você tem o papel de ensiná-la e de acalmar, tá? Expressou os sentimentos, se acalmou. E aí, gente, você lembra que eu falei que toda tempestade emocional é muito ruim, a gente sai com o sentimento de, nossa, fica triste, baixa astral, etc. Reconecte-se com a sua criança, né? Dê um abraço na sua criança. Fala assim, filho, tudo bem, né? Fica bem, mamãe te ama, depois a gente vai ver como é que a gente faz. Isso é uma descarga emocional, é muito ruim quando a mamãe sente isso também. Enfim, reconecte-se com essa criança, tá bom? E depois que tá tudo calmo, o que nós vamos fazer? Ajudar a reparar, se tiver que fazer reparação no momento, tá bom? Então, se quebrou um vaso da vovó, se rasgou uma revista, vai chegar pra vovó em acordo, nada tem que ser imposto, tá? Você tem que mostrar pra criança, olha, filho, aconteceu isso, o que a gente tem que fazer? E sugerindo, você vai dando as ideias e tal, e sugerindo. Pedir desculpa pra vovó, posso consertar seu vaso assim? Não posso. Lá no supermercado, olha, filho, não conseguimos dessa vez, da próxima a gente tenta de novo. Então, assim, reparação, tá? Não é pessoal, já aprendemos isso. Se é uma descarga emocional, meu papel é ajudar uma filha a se regular, a escolher o melhor comportamento. Então, vida que segue, né? Se ali no momento de agressividade ele te bateu, ou te deu um tapa, ou puxou teu cabelo, respira fundo, isso não é pessoal, isso é uma reação fisiológica. E é você que ensina como que ele tem que agir, qual o melhor comportamento diante disso, tá bom? Então, vamos pensar sempre nisso. E o melhor é prevenir. Então, Dani, como prevenir uma birra? Bom, você tem que conhecer o teu filho, tá? Não tem como você prevenir sempre, tá, gente? Porque durante o dia isso acontece com a gente. Às vezes ele acordou, não dormiu bem, acordou mal-humorado, foi pra escola, teve um dia difícil, ou foi pra casa da vovó, teve um dia difícil, enfim, foi contrariado e tá naquele dia terrível, morrendo de sono. Você pega a criança e vai fazer compras na hora dela comer. Às vezes, mamãe me dá uma bolacha, que ela, sei lá,
ou um biscoito, é uma situação que, se não fosse todo esse cenário anterior, seria super tranquilo. Ok, mamãe, beleza, daqui a pouco eu vou comer, ou ok, eu quero uma banana. Mas aquilo ali foi a gota d'água para tudo que já tinha sobrecarregado, e aí pode estourar a birra. Então, assim, fale de emoções o tempo todo. Se sua criança está com fome, está com sono, está tendo um dia difícil, não vai fazer um supermercado, né? Tenta adequar a tua agenda, tenta respeitar. Porque se você está num dia difícil, às vezes está com uma TPM, você não vai fazer um supermercado, né? Você vai adequar, eu já quero ficar quietinha, vou desmarcar tudo, não vou correr, não vou na academia. Então é isso, gente, é evitar, né? E aí você tem que conhecer os limites da criança. Quais são os sinais que ela vai te mostrando que ela tá chegando nesse ponto de ter esse descontrole, essa descarga emocional, tá bom? Então, assim, qual que é o recado de hoje? Precisamos entender que birra é uma descarga emocional e que se eu ficar assim, o meu filho vai ficar cada vez mais tempo, né, descontrolado, né? Eu tenho que ficar calma para ajudar o meu filho a abaixar a tampinha dele, a se acalmar. Eu tenho essas possibilidades desses recursos e tenho N ferramentas, validar sentimento e tal. Aconteceu a birra, foca nisso, não preocupa com os outros, foca em acalmá-lo, foca em ampará-lo. Depois que ele estiver calmo, reparação, o que tiver que reparar, e aí você entra educando, ensinando. Filho, tudo bem sentir isso, mas não pode fazer isso, não está tudo bem fazer isso. O que você pode fazer? E você tem que dar opções, né? Porque a criança não vai elaborar sozinha, uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, qual seria o comportamento adequado. A gente tem que entender que a gente quer que vai enchendo ela de conhecimento, tá bom? Então, espero ter ajudado um pouquinho. Não tem receita de bolo. Eu acho que aqui o objetivo é a gente entender, né, o que é, entender o nosso papel diante disso tudo, né? Quem que é o adulto da situação, pra gente escolher aí as melhores opções, tá bom? Não é fácil, não vai funcionar 100%. Tem vezes que é melhor você sair de cena, dar espaço pro seu marido, respirar fundo, fazer uma pausa positiva, e aí você vai, né? Você vai lidando com isso. O fato é que quanto mais cedo a criança entende que emoção é legal, que ela pode sentir e que tem comportamentos que não são adequados e quais são os comportamentos que ela pode ter, mais fácil, mais cedo ela vai aprender a se regular. Mas lembra que isso tá 100% só lá com 25 anos. Mas Dani vai ter birra até lá? Oxe, vamos esperar a adolescência, né? Mas, gente, são ferramentas pra gente lidar melhor com a situação, tá bom? Espero ter ajudado. Não esquece de seguir, de curtir, de comentar, tá bom? Até a próxima.